Ok, bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso completo de teoria musical. Nós estamos aí numa série falando sobre intervalos e cada vídeo estou falando de um intervalo diferente. E o intervalo desta vez é o intervalo de quinta. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo conosco. Então me aproveite, se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal, tá certo? E dá aquele like se esse vídeo está sendo importante para você, ok? Quando é que nós temos o intervalo de quinta? Ele vai acontecer quando eu saio de uma nota e pulo 3 notas e vou para a quinta nota. Então, eu saio da primeira para a quinta nota, eu tenho o intervalo de quinta. Então, ó, vamos ver aqui no exemplo, né? Ó, aqui no nosso tecladinho. Eu tenho aqui o Dó. Se eu pulo 3 notas, eu tenho Sol. Então, eu saio aqui, ó, de Dó até Sol são 5 notas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui, de Dó até o Sol, o intervalo de quinta. Então, para ser o intervalo de quinta, eu tenho que ter uma distância de 5 notas, ok? Se for menos que 5 notas ou mais que 5 notas, não é intervalo de quinta. Então, se eu saio de um Dó e vou para um Sol, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o intervalo de quinta, entendido? O intervalo de quinta, ele pode ser um intervalo de quinta justa, um intervalo de quinta aumentada, ou pode ser um intervalo de quinta diminuta. Quando é que ele vai ser o intervalo de quinta justa? É quando esse distanciamento aqui de 5 notas, por exemplo, sai do Sol para o Ré, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando essa distância aqui de 5 notas é igual a 3 tons e meio, vamos contar aqui, ó, de Dó para o Sol, ó, 1 tom, 2 tons, 2 tons e meio, 3 tons e meio, viu? Então, se eu tenho um distanciamento aí de 3 tons e meio, além dessa contagem de 5 notas, eu tenho um intervalo de quinta justa, ok? Então, para você que não sabe como é que conta esses tons aqui, na aula de escala a gente explica isso com mais detalhe, mas eu vou explicar aqui de forma bem rápida para você. Quando eu tenho aqui duas notas vizinhas, que entre elas existe um semitom físico, tá? Aqui no caso Dó sustenido ou Ré bemol, então a distância entre essas duas notas vizinhas é de um tom. Se não existe um semitom físico entre elas, então a distância entre elas é de meio tom, de um semitom. A mesma coisa acontece com os semitons, de um semitom para o outro, né? Se existe uma tecla branca aqui, na nota branca fixa, né? Física entre elas, então a distância entre esses dois semitons é um tom. Ah, Eliseu, e esses dois aqui, entre eles é um tom? Não, porque entre eles eu tenho 2 notas, tá vendo? Então, entre eles não vai dar um tom, entre eles vai dar um tom e meio, certo? Porque eu tenho aqui, ó, essa nota, meio tom para essa mais meio, um tom, para essa mais meio, um tom e meio. Deu para entender a contagem dos tons? Então, se eu tenho 3 tons e meio, eu tenho uma quinta justa. Se entre essas duas notas tem apenas 3 tons, né, por exemplo, do Sol para o Ré bemol, né, aqui ó, do Sol para o Ré bemol, eu tenho apenas 3 tons, vamos lá, 1, 2, 2,5, 3, tá vendo? Então, além das 5 notas, né, que é do Sol para o Ré, eu boto um bemol no Ré, se deu 3 tons apenas, eu tenho uma quinta diminuta. Mas, se a distância entre essas 5 notas aí, né, sair do Dó para o Sol, por exemplo, né, essa distância deu 4 tons, por exemplo, eu fui para o Sol sustenido, né, então aqui, ó, 1, 2, 2,5, 3,5, Sol sustenido, 4. Então, se deu 4 tons, eu tenho uma quinta aumentada. Então, essa foi a nossa explicação sobre o intervalo de quinta. Eu espero que você tenha compreendido aí o que é o intervalo de quinta e como que nós chegamos a ele. Você ainda tem alguma dúvida com respeito ao assunto abordado neste vídeo e em outros vídeos desse canal? Não se preocupe. Me chama aí no WhatsApp, anota aí o número
aparece na sua tela, salva aí no seu telefone e nós vamos conversar sobre os assuntos pertinentes a esse canal, ok? Você faz a sua pergunta e, de acordo com tiver a resposta, eu te respondo conforme os meus conhecimentos. E se por acaso for um assunto de muita relevância, né, muitas pessoas com a mesma dúvida, certamente faremos um vídeo aqui explicando o assunto, ok? Aqui nesse canal. Mas vamos lá, chama no WhatsApp e vamos conversar a respeito de suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.